17 horas e 4 minutos, está entrando no ar o TV News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e estarei com você até às 19 horas com muita informação de tudo que acontece durante o dia. E daqui da nossa cidade de Itabuna, de toda a Bahia, do Brasil e do mundo. Os nossos correspondentes espalhados por diversas regiões da Bahia trarão informações com o único objetivo, que é deixar você, nosso telespectador, muito bem informado. E é a você que nós, neste momento, agradecemos o carinho da audiência. A você que nos acompanha pela TVC, canal 24.2, muito obrigado. A você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI oficial. E vamos começar o nosso programa de hoje, nosso programa que, como sempre, tem muitas informações. Hoje estaremos recebendo aqui os representantes do SINP, a professora Carminha, e também o advogado do Sindicato do Magistério Municipal, o José Cidenilton. Estarão aqui falando das ações do sindicato e também de toda a situação que envolve os professores municipais da nossa cidade, essa situação que vem cada vez mais se arrastando, e nós estaremos falando aqui, trazendo essas informações para vocês. Mas esses são os destaques de hoje, de tudo aquilo que aconteceu durante o dia de hoje e também no final de semana. Infelizmente, morreu o médico e ex-vereador aqui de Itabuna, o doutor Eliezer Farias. Nesse final de semana, o doutor Eliezer Farias, já falaremos desse assunto. O Semianel Rodoviário de Itabuna registra terceiro acidente de forma grave em apenas 10 dias. 2 feridos e mortos após colidir com animais soltos, hein? Menos água. Protesto contra Imasa por falta de água termina em confusão. Já nós vamos falar sobre isso e você vai saber. Na cidade de Ubatã, a violência também não dá trégua. Criminosos invadem casa e matam adolescentes a tiros. Uma chacina que aconteceu em Ubatã. O ex-governador e agora ministro Rui Costa anuncia a construção da nova ponte. Nós traçamos sobre esse assunto aqui e inclusive falaremos sobre esse assunto ali do extremo sul e que impacta logicamente a toda a Bahia, a toda a região. Começa no dia de hoje o reembolso de descontos indevidos aos aposentados do INSS. Trataremos também desse assunto. E no esporte, sem Neymar, veja a primeira convocação de Ancelotti na seleção brasileira. Falaremos também para você nesse final de semana. Produção, aconteceu aqui na cidade de Itabuna o Arrastapé Solidário. O Arrastapé Solidário promovido pela ONG Bicharada. Nós estivemos aqui com a Marcela semana passada, recebemos o convite e nós fomos até lá para acompanhar tudo que aconteceu no Arrastapé Solidário. Muita gente boa, muita gente bonita. Já você vai acompanhar aí a nossa entrevista, a nossa reportagem por lá. Muito legal mesmo, um evento família, participação de crianças, participação de idosos. Todo mundo reunido lá no Centro de Cultura Adonias Filho. E o mais importante, né? Todos os fundos arrecadados ali servirão para os animais, para a ajuda dos animais, para o apoio aos animais da nossa cidade, que a ONG Bicharada tem feito um trabalho excepcional, né? Parabenizar desde já a Marcela pela organização, a todos os parceiros que estiveram por lá. De fato, muito bom, muito interessante a participação. Vamos então lá fora, né? Vamos ver como é que está o clima lá fora, como é que está o trânsito lá fora. Nós temos imagens imagens recuperadas, foram feitas agora há pouco, agora aí da Avenida Aziz Maron, juntamente com a Mário Padre, né? Você vê aí o fluxo de ida e de volta, um fluxo tranquilo, segue bem legal aí o fluxo. Podemos ver também o tempo, né? Com algumas nuvens aí no céu, nuvens carregadas, inclusive, porém, a predominância de sol, né? Que bom, a predominância de sol hoje aqui na nossa cidade de Itabuna. Você acompanha aí imagens da região próximo ao shopping ali, né, produção? Essa região ali próximo ao shopping da Praça Hélio Lourenço, que inclusive está em reforma há um bom tempo, hein? Já tem muita gente, inclusive, na bronca com essa questão aí do fechamento dessa praça e até hoje não entregaram. Recentemente nós tivemos um protesto até mesmo de trabalhadores das empresas que estavam ali à frente, né? Porém, até então não tivemos ali o ajuste, né,
com esses trabalhadores, com a empresa, eu digo no sentido de pagamento, para que a obra termine e seja entregue para a população. Essa é a situação que está acontecendo aí na Praça Hélio Lourenço, que está fechada por enquanto, né? Fechada para a reforma já tem um bom tempo, salvo engano, há mais de 6 meses. Mas o trânsito por essa região continua de forma tranquila, próximo ao shopping da cidade de Itabuna, predominância do sol, como já dissemos aqui, né? Com algumas nuvens na cidade. Essas são imagens da Avenida Aziz Marão e Mário Padre, sentido São Caetano e sentido bairro da Conceição. Para quem está vindo aí, sentido bairro da Conceição, com prolongamento na rua Félix Mendonça, aqui na cidade de Itabuna, né? Você pode ver aí, o nosso cinegrafista fez questão de mostrar o sol, né, o céu, melhor dizendo, com algumas nuvens carregadas, mas a predominância, logicamente, como vocês podem acompanhar, é de sol, né, e todo mundo pôde fazer aí as suas atividades de forma tranquila, como manda o figurino aqui na cidade de Itabuna. São 17h10. Daqui a pouquinho nós estaremos também entrevistando a professora Carminha, ela que é a presidente do Sindicato do Magistério de Itabuna, do SIMP. Vamos falar das diversas situações, da luta, inclusive, do sindicato, aquela questão da demissão dos professores, de alguns professores, né, dos aposentados, enfim, você vai ficar sabendo de tudo que pé anda essa situação aqui no nosso município, já com a professora Carminha e o advogado do sindicato que estará conosco aqui ao vivo, aqui no nosso TVI News, segunda edição. Mas vamos com informações. Infelizmente, essa é uma informação não tão agradável. Faleceu neste final de semana o médico Dr. Eliezer Farias. Ele faleceu no dia de sábado, dia 24, na cidade do Rio de Janeiro. O médico, que era ginecologista e obstetra, Dr. Eliezer Barreto Farias, também foi vereador de Itabuna no período de 2001-2004. É conhecido por sua competência profissional e dedicação à comunidade. Eliezer construiu uma trajetória marcada por solidariedade e serviço público. Ele, que era natural de Ilhéus, foi eleito vereador de Itabuna pelo PMDB, naquele período, né? Construindo, então, significativamente para a vida política e social do município. Além da atuação na medicina e na política, ele era apaixonado por aventuras e participava de um clube de motociclistas aqui na nossa cidade. O doutor Eliezer também era evangélico, membro da Igreja Batista Teosópolis aqui no município, onde era também muito respeitado e querido pelos membros daquela comunidade de fé. A servidora pública já aposentada, Solange Souza de Oliveira, que também era amiga e ex-colega do Dr. Eliezer, lamentou aí a perda deste profissional e disse o seguinte, abre aspas, sua ausência será sentida por todos que o conheceram, afirmou então a Solange. Já o pastor titular da Igreja Batista Teosópolis, o pastor Geraldo Meireles, também prestou a sua homenagem aí ao Dr. Eliezer Farias e disse o seguinte, abre aspas, Dr. Eliezer Barreto era um exemplo de homem cristão. Nossa igreja lamenta sua partida, que Deus o receba em seu lar eterno. Nos solidarizamos com sua família, irmãos e amigos, né? O Dr. Eliezer foi sepultado aí na cidade do Rio de Janeiro, onde a sua família estava residindo atualmente. Ele que tinha raízes aqui em Itabuna, atendeu por mais de 4 décadas no Hospital Manuel Novaes, né? Ele obstetra, ginecologista, inclusive, Ivan, esse foi o médico que fez o parto da minha mãe, inclusive quando eu vim ao mundo, o Dr. Eliezer, né? Eu fiquei triste quando recebi essa notícia, tinha um carinho muito grande por ele, inclusive por essa situação, né? De ter sido o médico do parto onde eu vim ao mundo. Mas, neste momento, eu gostaria de me solidarizar com a família e desejar que os consolos, né? O consolo do Divino Espírito Santo esteja com cada um de vocês, nesse momento de luta, nesse momento de luto, nesse momento de dor, onde perdemos aí o grande doutor Eliezer, grande médico, grande homem, que com certeza vai deixar saudade em toda a nossa cidade de Itabuna, tá bom? Vamos seguindo com mais informações, onde são 17h14. A próxima informação, infelizmente, nós vemos chamando a atenção
cada dia mais para a questão dos acidentes, mas o semianel rodoviário da nossa cidade, né, registrou aí o terceiro acidente grave em apenas 10 dias. É um período de tempo muito curto para a quantidade de acidentes que tem acontecido, né? 2 foram feridos, né, após a moto colidir com cavalos. E é outra situação que nós sempre vemos tratando aqui. Você vê a imagem das 2 pessoas, né, que faleceram após a colisão com cavalos. O semianel rodoviário de Itabuna, que conecta a BR-415 com a BR-101, é palco de mais um grave acidente que aconteceu na madrugada de hoje, né? Hoje, dia 26, por volta da 00:30. Desta vez, uma motocicleta em alta velocidade. Olha aí a informação, alta velocidade, algo que a gente tem batido bastante na tecla. Gente, vamos ter atenção, vamos pilotar com prudência, né? Vamos dirigir com prudência. Enfim, as pessoas insistem em andar em alta velocidade. Esta motocicleta acabou colidindo com 2 cavalos que trafegavam às margens da via, próximo ao final da rua do bairro Santo Inês. E aí também uma outra questão, esses animais estavam lá, de quem é esses animais? Né? Os animais são irracionais. Cadê os donos desses animais para retirarem ele dessa via? Quer dizer, animal próximo à pista é sinônimo de possibilidade de quê? De acidentes. Então, causou mais um acidente aí, deixando uma vítima fatal, inclusive, por conta dessa situação. Lógico, ele estava em alta velocidade, mas os animais também estavam em um local indevido, né? Este é o terceiro, como nós já falamos aqui, acidente com vítimas registrado em apenas 10 dias no mesmo perímetro ali, né? No perímetro do semianel rodoviário, como já dissemos, que liga a BR-415, para quem vem de Ilhéus, a BR-101 também, sentido para quem vai aí subindo Itajuípe, né, Uruçuca, enfim, sentido norte. Mas enfim, né, a colisão foi violenta, mais uma vida foi perdida na madrugada do dia de hoje, né? Nós podemos ver aí as imagens, inclusive, você pode ver esses 2 jovens, um jovem inclusive trabalhava em uma conhecida churrascaria aqui da nossa cidade, o outro, né, esse da conhecida churrascaria foi no sábado, o outro foi agora na madrugada de hoje, do dia de hoje. Coloca a tela cheia aí, por favor, produção. De acordo com as primeiras informações, após o forte impacto, um dos animais, veja como o impacto foi tão grande que um dos animais caiu em uma área de mata. E tanto um dos condutores dos cavalos quanto o motociclistas caíram ao solo sangrando. Então, pelo que tudo indica aqui, pelo que a matéria nos traz, nós vemos também que o animal não estava perambulando só, o animal ele estava ali com um condutor, mas em uma área perigosa. 00:30, o cara trafegando ali, doutor Ivan, trafegando pela BR, né? Enfim, lá no semianel rodoviário, né? Equipes do SAMU foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Em seguida, os feridos foram encaminhados ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, o hospital de base, e o estado de saúde das vítimas ainda não foram divulgados, né? Existe um histórico muito grande. No dia 16 de maio, o Hernanderson da Silva Costa, de 50 anos, perdeu a vida ali também, após sua motocicleta colidir a traseira de um caminhão. E na última sexta-feira, infelizmente, que é esse jovem que você vê na direita da sua tela, o Maicon Souza Santos, de apenas 20 anos, também morreu depois de sua motocicleta colidir com a traseira de uma caminhonete com carroceria de madeira. Autoridades e motoristas devem redobrar, é o que nós estamos falando, redobrem a atenção e buscar medidas para aumentar a segurança nesse trecho. Não só nesse trecho, melhor dizendo, em toda a via urbana, em todas as vias, as BRs e BAs que cortam a nossa cidade e região, né? Você que anda de moto, ande atento. Você que pilota, você que dirige o carro, ande atento. Enfim, é motivo de chamarmos a atenção de fato da população. E lembrando que nós ainda estamos no mês de maio, onde é um mês de fato da conscientização, né, da população para essa questão dos acidentes de trânsito. Fica aí essa informação. E lamentável, né? Lamentável porque são jovens que perderam a vida nesses trágicos acidentes, né? Jovens que tinham a vida toda pela frente aí e acabaram, infelizmente,
perdendo a sua vida. O Maicon na sexta-feira, esse outro jovem agora na madrugada de hoje, e o senhor de 50 anos, né? Um senhor jovem ainda também, um jovem senhor de 50 anos, no dia 16 de maio, todos de forma trágica e todos de forma muito parecida, pilotando a motocicleta no semianel rodoviário de nossa cidade, tá bom? São 17 horas e 19 minutos, eu vou para um rápido break e já volto com mais informações para vocês. Lembrando, hoje nós temos aqui a presidente do SINP, professora Carminha, juntamente com o advogado também do sindicato, estarão esclarecendo as situações do sindicato dos professores aqui do município de Itabuna e toda essa situação envolvendo os aposentados na categoria. Então não perca, daqui a pouquinho, não saia daí, eu volto já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que você que está nos assistindo pode também baixar o nosso aplicativo. Vá lá na loja de aplicativos do seu smartphone e procure aí por TVI Play Brasil e baixe o aplicativo, fique por dentro, né, de toda a nossa programação, uma programação diversificada, com muita informação, logicamente também com entretenimento para você, bem-estar, enfim. E esse jornalismo que você acompanha aqui diariamente com notícias do nosso cotidiano sul-baiano, das demais regiões da Bahia também, e logicamente aquelas questões nacionais e internacionais relevantes para você. Baixe já, olha aqui o nosso QR Code, não é só apontar a tela do seu celular aí e baixar o aplicativo, com certeza você vai gostar muito da nossa programação. Então, como eu disse no início do nosso programa, no último sábado nós tivemos aí o arrastapé, doutor Ivo, o arrastapé da bicharada, e eu estive lá para poder, logicamente, prestigiar a festa e também mostrar para vocês tudo o que aconteceu por lá. E, de fato, uma festa muito bonita, uma festa família, show de bola, tá bom? Vamos ver a primeira parte do que aconteceu por lá, nesse arrastapé da bicharada. Roda aí. E hoje o TVI News está aqui no Centro de Cultura Adonias Filho, onde está acontecendo a 4ª edição do Arrastapé da Bicharada. Vem comigo! Agora aqui ao lado de Tainã Santana, ela que também é defensora dos animais, está apoiando esta causa aqui do 4º Arrastapé da Bicharada. Qual a sensação, Tainã, de estar participando desse evento tão especial para os animais de Itabuna? Gente, é muito gratificante estar aqui apoiando a causa, né, que é dos animais. É muito importante que todos possam ajudar, participar, promovam ações. Nós fizemos das 2 toneladas, né, passou aí, já entregamos, mas mesmo assim, eles ainda continuam precisando de ração, medicamentos,
dinheiro, porque não é só isso, é veterinário, cirurgias que eles precisam, medicamentos, então vamos ajudar. E é muito gratificante estar aqui participando, a gente colocar nossos estandes para conhecer as marcas, né? Então eu convido a todos para estar sempre participando e ajudando a bicharada. E tem também um mascote aqui, ó, juntamente. E aqui do meu lado também, doutora Silvia e Ellen estão curtindo a festa nesta noite. O que vocês estão achando? A festa tá linda, as pessoas estão adorando, estão dançando bastante. Tem que aproveitar, é forró. Maravilhoso também poder, além de ser do arrastapé, ajudar os animais, não é isso, Ellen? Com certeza, a organização perfeita, tudo lindo, a festa perfeita, de parabéns. Ainda aqui ao lado de Fabrício Araújo, ele que também é parceiro dessa festa da bicharada. Fabrício, fala um pouco pra gente da importância dessa parceria da bicharada com a sua empresa Araújo Distribuidora. Com certeza, meu amigo. É a primeira vez que nós estamos participando, né? E a causa é nobre. E é um prazer muito grande estar participando desse evento grandioso, né? E nós estamos trazendo a nossa ração que chegou agora no mercado, a Magic Pet, que já é sucesso, graças a Deus. E também para fortalecer mais a parceria com a ONG Bicharada, nós estamos presentes também com o nosso energético Enerap. E aqui agora com a quadrilha elétrica da Califórnia, eu vou conversar com o organizador dessa quadrilha, o Emerson. Emerson, qual a satisfação de fazer parte de um evento como esse, que é em prol dos animais da cidade? Job, eu falo pra você que não tem explicação, né, velho? Sempre é bom estar participando dos projetos da cidade, sempre é bom estar participando e fazendo parte de uma coisa que é tão grandiosa, que é a ação dos animais, né? E temos por aqui também um espaço Kids, onde as crianças podem brincar à vontade. Eu estou ao lado de Jean Santos, ele que é responsável por essa aula aqui das crianças. Qual a sensação, Jean, de estar também ajudando com a causa animal na cidade? Rapaz, a sensação é uma sensação maravilhosa, né? A gente está aqui com a parte infantil, junto com o Projeto Recrear. O Projeto Recrear, que é um projeto voluntário também da Bicharada. E todos os eventos estamos colados aqui, né? É aquela sensação magnífica que a gente tem o dever cumprido, mesmo não trabalhando diretamente com o animal, mas a gente está trabalhando com um evento que é em prol dos animais. E aqui também nós encontramos Maitê, que está curtindo essa festa hoje, né, Maitê? Muito bem, você viu aí um pouquinho a primeira parte do arrastapé da bicharada. Já nós vamos trazer mais informações aí. Tem a segunda parte com mais pessoas que participaram. Muito interessante, é algo legal, um arrastapé bem família, né? E a nossa equipe esteve por lá cobrindo tudo o que aconteceu nesse dia, no sábado, ali no Centro de Cultura Adonias Filho, que foi palco deste evento maravilhoso, que reuniu família, que reuniu idosos, que reuniu crianças, como vocês puderam ver aí um pouquinho no nosso VT. Daqui a pouquinho também a segunda parte, vamos conversar com as bandas que estiveram por lá, conversar também com a presidente da ONG, enfim, muita gente bonita, muita animação e, logicamente, o arrastapé, para quem gosta do arrastapé, né? Foi muito interessante. Foram 9 horas de arrastapé. Foram 9 horas, Cássio, de arrastapé, hein? Para quem gosta de arrastar o pé, deu tempo de acabar com o calçado todo aí, só arrastando o pé até o final da noite. Mas vamos com mais informações aqui e desta vez vamos falar de uma situação que aconteceu na cidade de Ubatã. Eu tenho dito aqui em relação à questão da violência em nossa região, né? Toda a Bahia tem sofrido com a violência, mas infelizmente a região aí de Ubatã, a região de Jequié, tem sido uma região que tem chamado muita atenção pela incidência, né? A incidência de violência por aqui. Mas já nós falaremos sobre essa questão da violência, porque o assunto agora ainda não é de lá. Eu atrapalhei um pouquinho aqui, não é isso, produção?
O assunto agora é sobre a água aqui em Itabuna, né? O protesto aqui contra a Imasa por falta de água acabou em confusão. Onde isso, Joabe? Aqui na cidade de Itabuna, né? Um protesto que foi realizado na manhã desta segunda-feira, interditou aí um trecho da BR-415, ali sentido Itabuna e Ilhéus, e acabou em confusão nas intermediações do Mix Mateus. Os manifestantes protestaram contra a empresa municipal de águas e saneamento, a Imasa, devido à falta de abastecimento de água em diversos bairros do nosso município. De acordo com os moradores, o fornecimento está irregular há semanas e as reclamações junto à concessionária não surtiram efeitos, né? Os objetos foram colocados na rodovia e o trânsito ficou completamente bloqueado nos dois sentidos da mais importante BR que liga Itabuna a Ilhéus, Ilhéus a Itabuna. A manifestação gerou tensão quando os policiais militares foram acionados para desobstruir a via. Houve confusão no momento em que os agentes tentaram liberar a passagem dos veículos, né? Vídeos que circulam nas redes sociais mostrou aí o momento do empurra-empurra e grito entre os manifestantes e a polícia que estava no local. Apesar do tumulto, não há informações oficiais sobre feridos ou prisões até o exato momento. E o trânsito na BR-415 foi totalmente liberado por volta das 11 horas. Mas o clima de insatisfação permanece entre os moradores da região. Então está aí essa informação que aconteceu no dia de hoje, aqui na cidade de Itabuna, mais precisamente aqui na saída da cidade, sentido quem vai para Ilhéus, né? Próximo a um grande atacadão ali, e de fato os moradores daquela região estão reclamando e protestando pela falta d'água que tem assolado não só aquela região, mas tem assolado a diversos municípios da nossa, diversos bairros, melhor dizendo, da nossa cidade, né? E estamos falando de uma cidade onde recentemente foram inaugurados 2 grandes tanques. Eu quero saber aqui da Imasa o que é que de fato está acontecendo, porque a proposta era de que a água cairia diariamente nas torneiras dos munícipes, nas torneiras dos moradores da cidade. E agora o pessoal vai lá, abre a torneira, deixa eu ver se vai cair aqui. E o que acontece? O que acontece, Ivan? Torneira seca, rapaz. Infelizmente tem sido torneira seca. Atenção, a Imasa. Vamos saber o que de fato está acontecendo aí, né? Em relação a essa falta de abastecimento. Nós sabemos que existe um período de abastecimento, né? Nesse modelo que nós estamos vivendo por agora, mas só que tem se tornado corriqueiro em nossa cidade, bairros ficarem há mais de 15, 20 dias sem uma gota d'água. Nós estamos falando de um líquido precioso, é um direito dessas pessoas que pagam as suas contas, e eu tenho certeza que muitos pagam as suas contas em dia e não estão tendo, de fato, fornecimento como devem ter e como foi prometido recentemente pela gestão municipal e pela Imasa, com presença, inclusive, até do governador, que esteve aqui, né, na inauguração do grande tanque ali, próximo do bairro da Mangabinha, salvo engano, ali Lomanto, Novo Lomanto, Mangabinha, aquela região. Foi inaugurado ali, até hoje a água não caiu nas torneiras desses moradores. O povo sofre. E o fato é que o povo foi, para chamar a atenção, né, fechou ali a BR. E aí entra um conflito. Por quê? Porque as pessoas também têm o direito de ir e de vir, né? Nós estamos falando de uma BR que liga 2 importantes cidades da nossa região sul, Ilhéus, né? Tem gente que mora em Ilhéus e trabalha em Itabuna. Tem gente que vice-versa, gente que mora aqui em Itabuna e trabalha em Ilhéus e que ficou ali sem poder passar. Então, acaba também cerceando um direito constitucional, né, de ir e de vir. Então, quando você protesta para que um direito seu seja respeitado, você também não pode ferir o direito do outro. Então, uma coisa que nós temos que estar sempre falando aqui também com os moradores, existem diversas formas de protesto, inclusive na porta da própria Imasa, na porta da prefeitura. Vamos chamar a atenção dessa forma. Eu sei que a forma de fechar ali é exatamente para chamar a atenção das autoridades competentes, mas será que essa daí é a forma que vai mais, como posso dizer aqui, é a forma que de fato vai chamar a atenção dessas pessoas? Porque o protesto aconteceu, a confusão aconteceu, o empurra-empurra aconteceu no momento em que as forças policiais chegaram para a desobstrução da via e o problema não foi resolvido.
Pelo menos nós não recebemos aqui a notícia de que a água começou a cair, mesmo que de forma provisoriamente. Pelo contrário, o problema continua e as pessoas que não tinham, dizendo de forma indireta, né, muito a ver com a situação, acabaram também prejudicadas nas suas situações. Então, entendo o direito dos moradores, logicamente, tem sim, né, é legítima a questão aí do protesto, né? É assegurado por lei, você pode protestar, você é livre até que prove o contrário, você é livre para protestar. Porém, você também não pode ferir o direito de ir e de vir das pessoas que iam trabalhar, os jovens que vão estudar tanto na UFSB como na UESC. Pense aí, você estudou o final de semana todo para uma prova, Ivan, aí chega no começo da semana, na hora que você está se caminhando para fazer a prova, a BR está fechada. Tá entendendo? Então são situações que, de fato, nós vamos e nós voltamos, né? A pista tem duas mãos, a ida e a volta. É preciso analisar antes também de fechar as pistas, de fazer aí os protestos, porque as pessoas precisam, logicamente, ter esse direito também, que é um direito constitucional resguardado, que é o direito de ir e de vir, tá bom? Então, tá aí essa informação, aconteceu no dia de hoje, na manhã de hoje, e o trânsito foi liberado quase próximo ao meio-dia, às 11 horas da manhã, ali naquela região, causando também diversos transtornos. Mas não podemos esquecer, atenção, a Imasa, Empresa de Águas e Saneamentos de Itabuna. A empresa municipal de águas e saneamentos, Dona Imasa, vamos dar uma resposta aí à população. A resposta não é para a TVI, para o TVI News, não, a resposta é para a população de Itabuna, que precisa sim saber o que de fato está acontecendo, porque 2 tanques foram instalados, a propaganda comeu solta por aí afora, né? O mais água, mas até agora eu estou vendo menos água, porque a água não caiu na torneira do povo. A torneira continua seca, infelizmente, tá bom? São 17 horas e 36 minutos, nós vamos para mais uma informação e agora sim, né, produção? Agora nós vamos falar, infelizmente, também da questão da violência que tem assolado aí os municípios também do sudoeste baiano, do médio sudoeste baiano, a exemplo da cidade de Ubatã, onde criminosos invadiram uma casa e mataram a tiros 3 jovens, né? Um jovem de 18 anos e 2 adolescentes que acabaram morrendo aí após esses criminosos invadirem a casa, né? A polícia aqui do sul da Bahia tenta prender bandidos que invadiram uma casa na Rua da Pista, no bairro 2 de Julho, na cidade de Ubatã. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, dia 24, e 3 pessoas foram assassinadas, dentre as quais 2 menores, como já disse por aqui. Um deles foi identificado como o Pablo Roberto Santana de Jesus, de apenas 13 anos, ainda uma criança, né? Ainda uma criança, Ivan. O outro adolescente morto na chacina ainda não teve a identidade confirmada até o momento. E o terceiro, que também foi executado, logicamente, foi o Gabriel Amaral Rocha, de 18 anos. Esse já era de maior, né? Um pouquinho maior, mas ainda um jovem, muito jovem ainda. As vítimas, o caso aconteceu da seguinte forma: as vítimas estavam dormindo em um imóvel, nessa localidade onde foi citado aqui, na Rua da Pista, no bairro 2 de Julho, quando os homens encapuzados entraram na casa, né, arrombaram a porta e atiraram contra essas vítimas. Eles estavam dormindo, inclusive, o que chama a atenção, que eles estavam dormindo com mais 3 pessoas, né? Então, os 3 que foram executados e mais 3, certo? E apenas esses 3 perderam a vida, apenas esses 3 foram executados. Os tiros foram exatamente para esses 3 jovens. As outras 3 pessoas nada sofreram, né? Não que elas deveriam sofrer, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas o fato é, a casa está com 6 pessoas, né? Os bandidos entraram e executaram as 3, o que leva a entender de que eles já foram no alvo que eles queriam, né? E a investigação mostra que eles foram mortos de tiro a queima-roupa. Os suspeitos teriam se passado por policiais, inclusive, né, com aquele chamado, que o pessoal fala aí na linguagem popular, o brucutu, né?
os capuzes, com os capuzes para não serem identificados. De acordo com a polícia, os bandidos invadiram a casa exclusivamente, como já disse aqui, para assassinar os três jovens, pois as outras 3 pessoas nada sofreram, né? Embora estivesse no mesmo local, no mesmo imóvel, no mesmo endereço. Existem então suspeitas de que os crimes tenham sido praticados por integrantes, inclusive, Ivan, de uma facção criminosa, né? Facções que têm, infelizmente, se espalhado por todo o interior baiano. Nós temos chamado a atenção aqui da Secretaria de Segurança Pública, nós temos chamado a atenção aqui das forças policiais, porque este é o retrato da Bahia. Este é o retrato da nossa Bahia. Diariamente são conflitos intensos dessas facções criminosas. Aqui mais próximo da gente, na cidade de Quaraci, a situação também não é diferente. Diariamente nós temos relatos de pessoas que, em alguns bairros aí, os criminosos andam até com fuzis na frente da população. Uma cidade onde recentemente, até alguns anos atrás, a pessoa podia dormir com a porta aberta, Ivan, que não acontecia nada. E agora se vê nessa situação de conflitos, de criminosos, de facções criminosas. É preciso sim uma resposta à altura. E essa resposta virá das autoridades policiais, essa resposta tem que vir, logicamente, né, da Secretaria de Segurança Pública. Eu sei que vocês estão trabalhando de forma inteligente, mas é preciso uma resposta enérgica e urgente, porque a juventude tem perdido a sua vida. Porque diariamente é sangue derramado e sangue de jovens, e principalmente jovens negros das periferias desses municípios. Isso tem acontecido, lamentavelmente, em nossa querida Bahia, né? E é o que nós não queremos noticiar aqui, mas infelizmente tenho que noticiar praticamente todos os dias situações como essa, né? Todos os dias tenho que noticiar situações como essa aqui no nosso TVI, porque é notícia e nós precisamos passar para vocês, né? Mas eu espero que as investigações sejam feitas, eu espero que a polícia, de fato, chegue até os criminosos e que paguem por este crime bárbaro. Uma chacina, foram 3 vidas que se foram. Um adolescente, uma criança entrando na adolescência, podemos dizer assim, de 13 anos, um outro que ainda não foi identificado e o terceiro de 18 anos, que já era de maior, mas é muito jovem ainda para perder a vida assim, dessa forma bárbara. Eu acho que deve se perguntar o porquê, os demais que estavam lá, o que aconteceu? Ah, é porque você queria que eles fossem atingidos? Não. Mas o que de fato aconteceu? Vamos entender o caso, vamos interrogar para chegar, de fato, até as pessoas que foram, de fato, aí, os criminosos que invadiram aquela casa no último sábado na cidade de Ubatã, né? Isso nos deixa muito intrigados, porque, de fato, o que tem de jovem não está no gibi. São jovens envolvidos com crime, né? Jovens trocando tiro em facções. A nossa capital, Salvador, são mais de 3 conflitos por dia em bairros diferentes. A capital parece que está tomada aí. Parece que chegaram assim, ó, tome aqui para as facções criminosas. Salvador, há 3 anos atrás, 5 anos atrás, mas você poderia ir tranquilamente. Ah, não tinha violência? Tinha violência. Mas da forma como está agora, eu nunca ouvi falar e nunca houve registro da forma como está agora. E se as autoridades policiais não tomarem uma atitude enérgica, nós poderemos chegar à situação do Rio de Janeiro, onde o poder paralelo acaba tendo mais força do que, de fato, o Estado, de fato e de direito. Tá bom? Vamos que vamos com mais informações, porque aqui a informação não para, a informação aqui não pode parar. Como nós noticiamos na última sexta-feira, o governo federal, né, ele anunciou aí a construção da nova ponte, essa ponte que tem sido falada praticamente aqui diariamente pela gente, né? A nova ponte sobre o rio Jequitinhonha. O ministro Rui Costa, você vê imagens aí desta reunião, ele anunciou, juntamente com o superintendente do DENIT, de forma nacional, aí ele está
ladeado pelo superintendente. Também você vê figuras como secretários de Estado aqui, a exemplo do Saulo Pontes, que trabalhou aqui de Itabuna, inclusive trabalha até hoje na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, entre outras autoridades, discutiram sobre a construção da nova ponte sobre o rio Jequitinhonha. Essa é a informação, né? Nós já até inclusive falamos aqui na semana passada, né? E eles dizem que construirão em tempo recorde. O tempo que foi dado aqui é de um ano, né? O tempo de um ano. Enquanto essa ponte não é construída, as pessoas ainda devem continuar pegando, né, aí o atalho. O atalho não, que na verdade não é nem um atalho, né? É o desvio pela estrada da Veracel. Na sexta-feira nós mostramos aqui o nosso correspondente, o Ramiruel Lobo, né? Ele esteve na localidade mostrando a situação real daquela ponte, da estrada, né? Ele que faria um trecho aí de São João do Paraíso até a cidade de Eunápolis, gastou o quê? 3 horas, não foi isso, Ivan? Um pouco mais de 3 horas. Algo que ele gastaria no máximo aí 1 hora, 1 hora e meia. Não é isso? Gastou o dobro após todos esses transtornos. Então, mais do que nunca, né, o Fabrício Galvão aí, o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, juntamente com o ministro Rui Costa, juntamente com outras autoridades da área, anunciaram que estarão construindo e será construída de tempo recorde. Esperamos que seja, de fato. Mas daqui até lá, até que seja construída de fato essa ponte, nós precisamos o quê? Trabalhar nos paliativos, porque a população nesses desvios tem sofrido e muito, né? Tem sofrido e muito. Estradas, olha aí, você vê imagens recuperadas, né? Essas imagens foram da sexta-feira. Uma estrada, quando não é a lama, né, escorregadia, aí a poeira e buracos. Então, precisamos de fato ter uma atenção mais especial aí para essa questão. Nós estamos falando de diversos transtornos. Inclusive o prefeito de Itapebi, o Izan Botelho, nossa produção está entrando em contato com ele para a gente tentar esse papo aí, falar um pouco sobre essa questão, né? Sobre os desdobramentos disso aí, sobre toda a questão que tem afetado o município de forma muito forte, né? O município tem sido afetado aí fortemente por conta dessa questão aí dos desvios, né? As pessoas que só eram atravessar a ponte agora precisam pegar um desvio tão longo de 70 quilômetros de estrada de chão para chegar do outro lado, enfim, né? É algo imensurável de fato. Daí espero que seja construído de fato o mais rápido possível para que nosso povo sofra menos e que nós possamos em breve dar essa notícia por aqui. São 17h47. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Até às 19h com muita informação para você. Hoje nós estaremos recebendo aqui, dentro de alguns instantes, na nossa sala de entrevistas, a professora Carminha, ela que é presidente do Sindicato dos Professores aqui do município de Itabuna. Ela estará juntamente com o advogado da categoria. Vamos falar das ações desse sindicato, vamos falar a que pé anda de fato aí essa questão das demissões dos professores aposentados, né, que tiveram que deixar as suas funções. Enfim, existe, segundo eles, uma lei, né, que não permitiria que o que aconteceu de fato acontecesse, né? Já você vai saber de tudo isso em detalhes aqui com os nossos entrevistados dentro de instantes, daqui a pouco, tá bom? Porque agora nós vamos para um rápido break e já voltamos com muito mais informações para vocês. Na volta do break nós temos a Brenda Santos com a informação do clima e do tempo. Não perca, você vai saber como será aí a previsão do tempo para o dia de amanhã, terça-feira, dia 27 de maio já, né? Maio já tá indo embora, já tá dando tchau e junho já está chegando, tá bom? Não saia daí, eu volto já já.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. A você que nos assiste, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? TVI são 20 anos, né, contando a sua história, a história da nossa região, Cacaueira. Vamos saber sobre a previsão do tempo, como anda o clima e o tempo, e também a previsão, logicamente, para o dia de amanhã aqui na nossa cidade e também na nossa região, com ela, a nossa repórter Brenda Santos. Muito boa tarde, Brenda. Boa tarde, Joab. Boa tarde a você que nos acompanha de casa. Vamos saber a previsão do tempo hoje? Em Itabuna, começamos o dia ali meio estável, com algumas pancadas de chuva, e o restante do dia foi de sol, mas com certas nuvens. Para o clima de amanhã, teremos a sensação térmica de 28 graus, com a máxima sendo de 28 e a mínima de 22. O dia pode ter algumas pancadas de chuva pelo início da tarde, mas durante a manhã e o restante do dia será de sol, com algumas nuvens ao longo do dia. O mesmo cenário se repete para a noite. Nuvens ali pela noite, mas sem pancadas de chuva. Em Ilhéus temos um cenário parecido, tanto no dia de hoje como amanhã, terça-feira. O cenário é de muito sol e pouca probabilidade de chuva, porém com aumento de nuvens ao longo da tarde. Amanhã temos a sensação térmica de 28 graus, com a máxima sendo de 28 e a mínima de 21. Hoje em Salvador, na capital baiana, começamos o dia nublado e a probabilidade é de terminar assim. Sensação térmica de 28 graus, porém com muitas nuvens, um pouco de sol e a probabilidade de chuva sim no dia de hoje, um clima muito úmido e a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Amanhã o cenário já é um pouco diferente em Salvador. O clima predominante vai ser de sol. Pode haver ali um pouco de nuvens
ao longo do dia, aumentando pelo período da tarde, mais a probabilidade de sol e de pouca chuva. Durante a noite também não há probabilidade de chuva. É com você, Joab. Muito bem, muito obrigado, Brenda, pelas informações aí do clima e do tempo e a previsão para amanhã, né? Brenda, que é sempre muito precisa nessa previsão. Então, a você, muito obrigado por essas informações, tá bom? Vamos então com mais informação agora a nível de Brasil. Muita atenção a você que nos assiste agora, porque você pode ter sido uma dessas pessoas lesadas pelo INSS e o INSS estará pagando a partir do dia de hoje, né? Começou hoje, nesta segunda, o reembolso dos descontos de forma indevida. Os aposentados e pensionistas, né, do Instituto Nacional do Seguro Social, o nosso INSS, que tiveram descontos de mensalidade associativa na folha de pagamentos no mês de abril, vão receber de volta aí os valores cobrados indevidamente. Ao todo serão estornados cerca de 292 milhões. Conforme nota do Instituto publicada na última semana, do final de abril, né, o INSS determinou a suspensão de todos os descontos desse tipo. Porém, como a folha de pagamentos referente àquele mês já estava fechada, os descontos daquele mês ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. Por decisão do governo federal, o INSS não repassou os valores a entidades associativas. Quase não saiu, Ivan. Às vezes trava um pouquinho aqui, né, a língua. Decisões não foi repassada, então, para essas entidades associativas. E a devolução será feita junto com o pagamento regular dos benefícios de 26 de maio agora a dia 6 de junho. Para isso, o beneficiário não precisa tomar nenhuma providência. Garante, então, aí o INSS, que é o Instituto Nacional, né, do Seguro Social. Na nota, o INSS publica um calendário de pagamentos, muita atenção, da devolução e alerta para as tentativas de golpe, lembrando que as informações sobre aposentadorias e pensões são repassadas diariamente pelo Meu INSS. Isso aí é uma plataforma, né, um aplicativo onde você pode estar baixando e sabendo, estar inteirado desta situação. Caso o aposentado ou pensionista queira reaver a mensalidade de forma que foram cobradas indevidamente em períodos anteriores, deve informar também lá no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Então, se você é aposentado, pensionista que foi lesado, né, deve estar atento a essa informação. Você pode baixar o aplicativo ou ligar para 135 e estar informando que você não autorizou determinado desconto que foi feito em sua conta, né? Então está aí essa informação, que é uma informação muito importante. Nós sabemos que muitas pessoas foram lesadas nesse golpe, né? Infelizmente, muitas pessoas mesmo, e pessoas, como nós sabemos, que precisam desse valor, né? São pessoas que precisam até mesmo de valores que são... que para muitos aqui são valores que não pesam no bolso, mas para esses idosos, para esses pensionistas, com certeza, R$5 já faz diferença, R$10 já faz diferença, inclusive ali na questão do pão, do leite, do dia a dia, né? Então, se você foi um desses lesados, você procura então uma ajuda, né? Baixe o aplicativo do Meu INSS ou até mesmo ligue para 135 e relate que você não liberou aí de fato esses descontos, tá bom? 17h59, esse é o TVI News, segunda edição. Daqui a pouquinho nós estaremos conversando com a professora Carminha, ela que é presidente do Sindicato do Magistério Municipal aqui de Itabuna, juntamente com ela o José Cidenilton, que já estou vendo por aqui, já está aqui no estúdio. Ele é advogado também do sindicato, está conosco aqui e já estará trazendo esclarecimentos sobre toda esta situação, né, sobre as lutas do município, as lutas do sindicato.
Pois não, Cássio? Muito bem. Sim, vamos agora acompanhar a segunda parte. Eu estive lá no sábado, foi uma festa maravilhosa no sábado ali no Centro de Cultura Adonias Filho, onde a família esteve ali. Eu vi crianças, eu vi idosos, eu vi muita diversão no arrastapé da bicharada. Vamos ver agora a segunda parte dessa festa maravilhosa. Roda aí. Continuando aqui pela festa, e olha que eu encontrei aqui o nosso comentarista da TV News, o Jai Pereira, aqui também participando dessa festa, maravilha. Jai, fala um pouco pra gente aí, para os nossos telespectadores da TV News, segunda edição, qual a importância de um evento como esse aqui, principalmente, logicamente, para a causa animal. Job, a importância é muito grande. Marcela vem fazendo um trabalho super importante na região, junto com outras ONGs, para que possa tirar uma quantidade de animais da rua, dar cuidado, dar bem-estar, para que esses animais não fiquem totalmente abandonados. Sabemos que o poder público não faz tudo o que é necessário e precisa de ONG como essa, evento como esse, né, que a Marcela vem fazendo em nossa região. Então, muito importante, Job. E bom te encontrar por aqui. Maravilha, quem fala bem é ele, viu? Nosso comentarista da TV News, sempre, todos os dias aqui, né? Obrigado, irmão. Sempre estou lá de volta, viu? Forte abraço a todos, Deus abençoe. Então aqui agora ao lado da presidente da ONG Bicharada, Marcela Andrade. Chegou um grande dia, né, Marcela? Aqui o Centro de Cultura lotado. Qual é a sensação de hoje estar aqui em mais um evento para ajudar os animais da nossa cidade? É uma sensação de muita alegria, né? Chegar aqui, encontrar o pessoal reunido, a família, os amigos, em prol dessa causa, né? É uma satisfação saber que as pessoas compareceram ao evento, que estão curtindo a festa, né? Que foi feito tudo com muito carinho. A gente preparou tudo assim, nos menores cuidados, né? Para que as pessoas chegassem aqui e se sentissem bem, com um local aconchegante, com segurança, né? E uma festa linda em prol da nossa causa. Maravilha! E qual a mensagem que você deixa para quem ainda não participou dos eventos da Bicharada? Que não deixe de vir para nenhum, porque a gente está cada ano tentando se superar, tentando fazer o melhor, né? Para que os beneficiados sejam os animais. Tudo aqui vai ser revestido para eles, né? Em alimentação, em assistência médica, tudo revestido para o abrigo. Então, quanto mais as pessoas contribuírem e comparecerem, melhor, porque a gente tem como fazer mais pela causa animal. Agora aqui ao lado do cantor da banda Big Shot, eles que acabaram de sair do palco aqui agora, o Serginho e sua esposa, que está aqui prestigiando essa festa. Fala um pouquinho, Serginho, pra gente da satisfação de participar de uma festa como essa. É uma história muito boa que o pessoal da Bicharada faz, né? E faz tempo que o pessoal está tentando trazer a gente, Big Shot, para tocar, e esse ano conseguiu. E é muito bom, tá ajudando de alguma forma para os nossos animais, né? Isso aí, juntamente com a esposa, ajudando também nessa causa, que é uma causa justa, não é isso? Verdade, causa muito justa. Tem que apoiar, né? Agora aqui ao lado de Luciano De Luca, ele que é o cantor da conhecida banda aqui na nossa região. Zabumbaí estarão também abrilhantando aqui essa festa nesta noite. Qual a sensação, Luciano, de estar aqui hoje contribuindo com essa belíssima festa? É uma sensação muito boa, porque primeiro que é a manutenção da tradição, desse forró gostoso, disso que fala tudo sobre o Nordeste, sobre a Bahia também, né, que somos nordestinos, e deixar para outras gerações também a permanência desse forró, passar pela oralidade toda essa nossa cultura.
Muito bem, estamos de volta. São 17 horas e 4 minutos. Nosso TVI News, segunda edição. Acho que ficou faltando um pouquinho aí, viu, produção? O restante da fala do Luciano de Luca. Ele, inclusive, cantou pra gente, rapaz. Cortou bem na hora que o Luciano ia cantar pra gente. Mas, enfim, nós vamos ver isso aí direitinho, viu, Ivan? Dá uma olhadinha lá, por favor, para ver o momento em que o Luciano de Luca vai cantar pra gente. Logo a música do Shot na Areia. Mas estamos de volta, assim como o prometido. Nós estamos na nossa sala de entrevista com a presidente do Sindicato do Magistério Municipal, a professora Carminha, figura muito conhecida aqui em Itabuna, e também o advogado, o doutor José Cidenilton, a quem eu saldo com uma boa tarde e desde já agradeço pela participação aqui no nosso TVI News, segunda edição. Muito obrigado. Obrigada também, né? Uma boa tarde assim, para todo mundo, inclusive os nossos colegas, professores, pais de alunos que estejam nos assistindo e toda a sociedade de Itabuna e, por que não, Bahia e região e o Brasil que está nos acompanhando aqui pela TV News. Com certeza, inclusive até porque a TVI ela está para o mundo através da internet. Boa tarde, Cidenilton. Boa tarde, nós que agradecemos mais uma vez podermos estar aqui para esclarecer acerca do direito à categoria dos professores do município de Itabuna. Maravilha. Vamos falar, logicamente, dos direitos, né, desta categoria, que é uma categoria muito importante, infelizmente não tão valorizada como deveria ser. Mas vamos iniciar, para quem não conhece ainda, falando um pouco do trabalho desse sindicato aqui no nosso município, né? Falando um pouco, trazendo para a linguagem mais dos professores dessa luta que tem sido realizada. Por favor, professora Carminha, conte para a gente aí quais são as ações que o sindicato tem desenvolvido aqui no nosso município. É uma entidade sindical que nasceu no ano de 2004 e teve seu direito reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2007, mas só em 2009 passamos então a trabalhar em defesa dos direitos dos professores da rede municipal de Itabuna. São diversas ações que a gente enfrenta, desde uma campanha salarial, né, que trabalha com todo do coletivo, como das questões também em relação individuais de ações que são encaminhadas pelo setor jurídico. Aqui nós temos um dos advogados, que é o doutor Cidenilton, mas também trabalhamos com o doutor Antônio Neto da Lapa, o doutor Tadeu Sincurá. São 3 grandes advogados que atuam nessa frente em defesa dessa nossa categoria, que defende, inclusive, não só a questão de direitos de salários, mas também direitos individuais, que trata sobre relacionamentos humanos dentro da instituição escola, dentro inclusive da Secretaria de Educação. São diversas situações. E também no lazer, na cultura, né? Que a gente também desenvolve uma atividade sempre no mês de outubro, em defesa do respeito ao Dia do Professor, que inclusive foi uma luta para fazer com que Itabuna, o município, reconhecesse que o 15 de outubro é o Dia do Professor e que não deve mudar de data, né? Tem que ter essa data especial. Então, são situações que o sindicato trabalha, defendendo não só... Hoje em dia, eu vou até lhe dizer que não defende só o professor, porque até os pais de alunos também procuram o sindicato para procurar saber informações de que maneira eles podem trabalhar para defender a unidade de ensino, a escola, esse direito da educação das nossas crianças, adolescentes e também adultos. Perfeito. Logicamente, a senhora falou aí que os pais também têm procurado, daqui a pouco vamos criar também aí o sindicato de pais de alunos. Tudo leva a crer que sim, já tem o direito das associações e dos colegiados escolares, mas que os pais realmente têm que participar mais nessa defesa da educação pública, da nossa escola pública. Maravilha. Vamos falar um pouco sobre a questão das condições de trabalho desses professores, né? Antes de entrar, logicamente, naquele que é um assunto que tem tomado aí os nossos meios de comunicação com mais recorrência, que é a questão da demissão dos professores, né? Os aposentados. Mas vamos falar sobre as condições. Vou direcionar aqui para o advogado, doutor Cidenilton, como o senhor avalia hoje essas condições de trabalho dos professores da rede municipal de Itabuna? Nós temos situações diversas, ok? Temos escolas aí sem condições de estar funcionando, tem situações de professores fazendo acúmulo de função,
porque tem situações em que não tem o pessoal de apoio, como merendeiras, como o pessoal da área de limpeza e serviços gerais, e que algumas escolas sabemos que tem professores que vão desenvolver essas funções também para que a escola não fique sem aula. Tem escolas que os professores vão sim fazer serviço de limpeza, varrer a escola, lavar os banheiros das escolas, para que a escola não feche, para que tenha aula. Tem situações também que as escolas não estão trabalhando com o tempo integral. Né? O tempo integral não estou falando dos 2 turnos, estou falando o tempo mesmo regular, regulamentado, o matutino, né? vespertino, Sim. noturno, sendo liberado na metade do tempo, porque às vezes falta professor. Muitas escolas estão com essa situação e isso gera uma preocupação, uma sobrecarga, uma inquietação, a questão também a saúde do professor. A professora Carminha e o sindicato têm feito algumas visitas a algumas escolas e está sendo comum encontrar situações desse tipo. Perfeito. Nós podemos elencar aqui, inclusive, as principais demandas da categoria, né? Para além dessa situação, que é uma situação grave que o doutor acaba de explanar aqui, de professores em desvio. É um desvio de função, logicamente, né? Quando o professor... Aí alguém pode falar, não é nada demais o professor limpar a sala que ele deu a aula. Não é nada demais. Mas é um desvio de função, de fato, né? Isso prova a forma como está sendo tratada essas questões da educação no nosso município. Agora, vamos elencar aqui a questão da categoria, das demandas da categoria. Quais são as principais demandas hoje que a senhora pode falar aqui para a gente? Bom, hoje nós precisamos, você ouviu aqui o doutor Cidenilton colocando, né? Nós temos ainda a falta da reforma das nossas unidades de ensino. Existe, eu dou o exemplo da escola Caique, que fica no Jardim Primavera. Sim. Que o teto está para cair na cabeça de professores, outros servidores e alunos, né? Então, nós temos diversas unidades de ensino que, desde o ano de 2022, o governo atual, né, o senhor Augusto Castro, fez a propaganda de fechar escolas, alugar diversos espaços, e esses espaços que ele alugou também são casos até de insalubridade, de ser questionados, os espaços onde é que essas escolas foram alugadas, lotadas, porque se as escolas de origem foram fechadas para a reforma e o governo alugou outros espaços, como inclusive residências, era necessário que desse as condições, inclusive, de desenvolvimento do trabalho desses professores. Então, nós temos aí, além da falta de reformas, nós temos a situação de professores que estão ficando adoecidos, né? Até por conta do governo ter contratado um chamado programa Ponto ID. Esse Ponto ID, que seria uma forma de minimizar as questões do antigo, acho que você lembra, na época de aluno, que o professor fazia a chamada, na caderneta, né? Chamada caderneta, que lá lançava, inclusive, as notas. O governo pagou quase 2 milhões de reais por um processo de um ponto eletrônico, ID, que seria para tirar foto de crianças e dizer, olha, o filho do seu José e Dona Maria está na escola. Só que esse ponto nunca não funcionou. Está correspondendo às expectativas, a ponto do professor ainda voltar ao aspecto tradicional de anotar as frequências desse aluno e ter que jogar, inclusive nesse sistema eletrônico. Ou seja, o professor está fazendo 2 trabalhos. E isso é uma forma, de, inclusive, de acarretar o psicológico, o emocional. Temos também outras questões importantes, que é a questão do auxílio alimentação do professor. O governo atual, em 2023, aprovou uma lei municipal concedendo o direito ao chamado ticket de alimentação. Começou no valor irrisório de R$ 300 para 40 horas e R$ 150 para 20 horas. E, na verdade, ele não queria dar para todo mundo, não. O sindicato teve que ir para cima com a categoria, porque ele só queria dar para quem estivesse em docência sala de aula. Mas o sindicato, junto com toda a categoria, conseguimos na Câmara de Vereadores, no ano de 2023, e aprovar uma lei de ticket de alimentação para todo mundo. Acontece que o governo não faz nenhuma majoração, nenhuma alteração da lei. Nós já estamos em 2025, e o nosso ticket de alimentação está lá paralisado em R$ 300 e R$ 150 para a questão das 20 horas. E o que é que a gente pediu? Pelo menos coloque a taxa Selic. E o governo, junto com a Câmara de Vereadores na época, aprovou com condicionante a lei.
só aprovaria quando o precatório do Fundef, né, chegasse a Itabuna. Esse precatório até hoje não chegou. Ou seja, a lei que foi aprovada diz que professor só tem aumento do ticket de alimentação quando chegar o precatório. E nós não sabemos quando. E a gente faz esse apelo ao governo que reajuste, já que o governo reajustou dos outros servidores para R$ 700. Mas eu acho que professor não merece ter reajuste de alimentação para o governo de Itabuna. Então nós temos, por exemplo, a questão do plano de carreira, que está muito defasado em relação à legislação que condiz com o direito de precatório, de Fundef, com o Fundeb, né? Nós hoje temos CACS-Fundeb, nós temos lei do piso e nós estamos aquém. O governo agora, por exemplo, faz um novo concurso e os novos concursados que têm título de mestrado, doutorado, outras especializações, ganham mísero R$ 2.000 por mês. Essa é a realidade, minha gente. Um professor que tem mestrado, doutorado, está ganhando apenas, o novo professor que iniciou sua carreira em maio de 2024, está ganhando apenas R$ 2.000, sem direito à atividade classe, que seria uma ajuda para esse professor estar em sala de aula, um valor de 20% para ajudar, né, nessa motivação, nesse trabalho que ele desenvolve, com planejamento, outras atividades que ele desenvolve com o aluno. E este professor não recebe uma coisa que está na legislação do plano de carreira. Então, ele nem obedece à questão da titulação, que está prevista em lei, e nem à questão do direito ao acesso. Então, nós temos aí sérios problemas. Essa relação que nós temos hoje com a Secretaria de Educação, que está deixando a desejar. O que aconteceu é que o atual governo, que foi reeleito inclusive com promessas, prometendo que ia fazer de Itabuna uma nova cidade de polo de educação. Como é que vai fazer uma cidade de polo de educação se ele não consegue resolver nem os mínimos problemas que as nossas unidades de ensino apresentam? Então, faz-se aluguel na antiga instituição CISO para colocar lá que Flávio Simões, que é uma escola de grande quantidade de alunos, nós temos lá mais de 1.200 alunos, que é lá do polo, que envolve meninos que moram na Califórnia, no bairro Santo Inês, na Nova Califórnia, no Jardim América. Esses meninos estão aí, ó, sem saber se a sua unidade de ensino vai ser feita até o ano de 2026, porque o governo não diz quando é que vai reformar. Seja o 28 de julho, seja o Flávio Simões, seja a escola da Betel, seja a Casa do Educador. Ainda temos uma situação gritante, que é o CPEI, né? Que é justamente o CPEI que trabalha com a formação e tem profissionais que trabalham com as crianças do espectro autista e outras crianças que apresentam certas deficiências necessárias para que possa desenvolver o seu ensino aprendizado. Os pais de crianças atípicos já fizeram manifestações, já foram inclusive para o Ministério Público. O sindicato já deu entrada no Ministério Público apresentando a falta de reforma, a questão dos monitores. Os nossos monitores são adolescentes de 17 anos e são esses adolescentes de 17 anos que estão ainda concluindo o ensino médio e o governo contrata por míseros bolsa de R$ 400 mensal, que diversas vezes atrasa essa bolsa, e são essas crianças, que eu considero crianças de 17 anos, que vão ajudar professores a trabalhar com crianças autistas. Então, são essas demandas que a gente encontra hoje, e esses professores que às vezes não têm nem este monitor, ainda tem que trabalhar com crianças do espectro autista e outras, né, com condições de deficiências, e tem lá 6 ou 8 alunos, com um total de 25 a 30 alunos na sala de aula. Então, é muito preocupante a questão da saúde mental do professor, da saúde emocional desse professor, pela questão da forma em que a educação vem tratando estes profissionais aqui no município de Itabuna. Ok, a senhora fez um excelente apanhado aí de diversos, né, aspectos da situação da educação na cidade. Mas vamos falar agora sobre essa situação que tem tomado aí os principais meios de comunicação, que é em relação à demissão, né, de professores, não só professores, logicamente nós estamos falando aí de servidores públicos do município, que já eram aposentados, mas ainda estavam atuando, né? Vamos trazer uma atualização em relação a essa questão.
né? Para você que está nos assistindo, são 18 horas e 19 minutos, você está no TVI News, segunda edição, e nós estamos conversando com a professora Carminha, né? Ela que é presidente do sindicato do magistério do município de Itabuna, e também o advogado desse sindicato, o doutor Cidenilton. Eu vou direcionar aqui primeiramente para o doutor Cidenilton, né, para trazer essa atualização, vamos chamar assim, a que pé anda essa questão das demissões, né, como está essa luta dentro do sindicato em relação a um possível retorno desses profissionais da educação. O problema todo começa quando o governo tenta retroagir os efeitos da lei 2442 de 2019. Porque houve a emenda constitucional de 2019 e também estava numa lei municipal que assegurou ao servidor público que estivesse aposentado até aquela data o direito de permanecer no exercício do seu cargo. E o governo, anos depois, olha que ali foi 2019, apenas em 2024 é que o governo lança a mão dessa ação, depois da reeleição naturalmente, e começa a demitir esses professores. Mas antes que as demissões ocorressem, o sindicato ingressou com a ação civil pública e conseguiu uma liminar onde o juiz determina que o município se abstesse de demitir os professores que estavam aposentados até a data de entrada em vigor da lei, ou seja, até agosto de 2019. Conseguimos uma liminar e o município conseguiu um efeito suspensivo, né? Conseguiu uma suspensão dos efeitos dessa liminar no tribunal, decisão essa que prevalece até o presente momento. Embora não anulou a decisão de outrora e muito menos não cancelou, anulou o processo. Falar aqui de uma linguagem mais popular. Sim. O processo continua aqui na primeira vara da Fazenda Pública e está apto a ser decidido. Nós estamos aguardando aí a qualquer momento uma decisão, uma sentença do juiz condutor do processo. Ok, então a qualquer momento pode então haver um retorno desses profissionais para... Seria esta a afirmação? A qualquer momento pode sair uma decisão judicial, inclusive podendo determinar o retorno desses professores, sim. Não só dos professores, como dos outros servidores também, haja vista que a demanda tem o mesmo objeto, né? Perfeito. Até porque a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, né, na pessoa da presidente do TJ, a desembargadora Cíntia, ela deixou bem claro na decisão, né? Ela fez o chamado efeito suspensivo da liminar, né? Que nós conseguimos dia 17 de dezembro, essa liminar. Então, ela fez o efeito suspensivo, mas deixando bem claro. Vocês conseguiram até liminar que fosse antes, né? Isso. Aí eles recorreram via TJ, né? Eles alegam que é um prejuízo para Itabuna na questão financeira, que os professores, né, de carreira, né, que tinham aí 30 anos, 32 anos, 28 anos de serviço, traz aí um dissabor para o município da questão financeira. Eles preferem, na verdade, pagar R$2.000 a quem tem um doutorado, né? É isso que eles estão fazendo, barateando a educação, desvalorizando o professor, do que, na verdade, respeitar a carreira desses professores, que ao longo do tempo, por um direito de plano de carreira, eles têm esse direito. E a lei, ela não está lá para tirar o seu efeito, né, retroagir aos efeitos que lhe assegura aquele direito. O que é que aconteceu? Esses professores se aposentavam porque a lei permitia. Em que sã consciência um cidadão que está lá ganhando R$8.000 abriria a mão de ganhar 8 para se aposentar e ganhar R$2.000? Porque esse é o valor de aposentadoria de um professor de Itabuna quando se aposenta. Lembrando, a aposentadoria é um direito legal que é feito pela Previdência Social. Não é a prefeitura que está pagando a aposentadoria desses professores. Na verdade, foram longos anos de serviço prestados e que, quando chegou aos 25 anos de carreira, a lei concedia a esse professor, mulher, 30 anos de serviço, no caso homem, a ter o acesso à aposentadoria. E a lei assegurava, você pode se aposentar e continuar trabalhando. E foi isso que aconteceu. Então ninguém iria trocar sua progressão de carreira, está ganhando 5, 6 mil reais ou 8 mil, para ganhar apenas 2.000, 2.500 de aposentadoria. Ninguém é louco. Ninguém iria fazer isso. Mas o governo de Itabuna andou fazendo divulgações, né, doutor Cidenilton, confundindo a população.
Como se esses profissionais recebessem, além do salário da prefeitura, recebia também a aposentadoria da prefeitura. Quero deixar isso bem claro, a aposentadoria era um direito até 13 de novembro de 2019. Esse foi a data limite, não é isso, doutor? Da emenda constitucional, sim. Da emenda constitucional, 13 de novembro de 2019. Isso abrange todos os professores a nível Brasil, servidor público, né? Todos os do servidores país. públicos a nível Brasil. Público. Do país, Sim. entendeu? Quem era servidor público, o marco legal, 13 de novembro de 2019. Após essa data, né, de 13 de novembro de 2019, aí sim, quem se aposentou pós essa data estaria caindo na ilegalidade de permanecer no serviço. Por isso nós acreditamos, né, doutor Sidenilton, que a justiça vai sim trazer de volta, vai se fazer justiça, a justiça vai se fazer justiça a esses profissionais de Itabuna e vão todos eles retornarem sim às suas carreiras. Agora você veja como são situações conflitantes, né? Primeiro, demite os professores que estão aposentados, estão com nível de carreira já na final, ganhando um salário até razoável, para que ele vá para o INSS ficar apenas com um salário que é menor. Mas, em compensação, os professores novos que estão chegando, estão tomando posse, eles também não recebem o seu salário que tinha direito. Porque eles têm direito de ingressar na carreira no nível correspondente à sua titulação no momento da posse. E há também uma ação civil pública para proteger esses novos professores. E tem professor aí, como a professora Carminha disse, com mestrado, com doutorado, com pós-graduação lato sensu, que já poderia estar no nível 2 ou 3 da carreira, e o governo está pagando apenas o salário correspondente ao nível 1, com esse salário diminuto. Aí você vê como cada governo vê diferente a categoria, né? O governo do estado, ele paga abono de permanência para que o servidor não se aposente. Para que o professor não se aposente, porque se o professor se aposentar, agora ele vai perder o direito de continuar no cargo, porque já é pós novembro de 2019. O que é que o governo do estado faz? Ele paga um abono, chamado abono de permanência. Olha, não se aposente, você já pode se aposentar. Queremos que você continue contribuindo com a sua experiência aqui na formação dos nossos educantes. O governo municipal de Itabuna faz o contrário, aposentou, pede de aposentar, ele quer que aposente para poder sair. Seria isso também, nós podemos afirmar que é a questão do déficit de profissionais na rede? A crise na educação. É uma crise, né? Uma crise na educação, quando o doutor Sidenilton coloca que o menino entra às 7h30 da manhã, e quando dá 9h30 da manhã ele está retornando para casa, é porque está sem professor. Sim. O que o governo de Itabuna fez foi o seguinte, passou a perna nos professores. Porque teve diversos professores que apostaram no governo Augusto Castro e, inclusive, votaram no governo Augusto Castro, acreditando que este governo seguiria o viés da legislação. E não houve isso, houve uma traição. O governo Augusto Castro, que foi que fez com os professores, simplesmente após a sua reeleição, muito bem trabalhada no município, como se Itabuna vivesse um país das maravilhas, parece que era tudo perfeito, saúde perfeita, educação perfeita, segurança perfeita. Itabuna virou um canteiro de obras. Quem vem da cidade circunvizinha, Camaquã, Itajuípe, Poerarema, quando entra em Itabuna, que vê aqueles, como é o nome daquilo? Tatumes, né? Que fizeram nos jardins, que esconde, isso. O que é que as pessoas perguntam? O Itabuna está acelerada, olha, o governo está realmente trabalhando. Criou isso no imaginário das pessoas. E aí ele coloca, nós vamos reformar o jardim, vamos reformar posto de saúde, vamos reformar a escola, vamos fazer um novo anexo do hospital de base. Mas, na verdade, o que a gente percebe depois da reeleição é um faz de conta. Tudo é assim, a passos lentos, a tartaruga. Nossas escolas não conseguem ser reformadas. E aquelas que foram, que é o caso do Everaldo Cardoso. Se hoje der uma chuva forte em Itabuna, impossível trabalhar. Porque a água escorre pelo teto e pelas paredes. Nós temos, inclusive, isso registrado. E nós, inclusive, acionamos o Ministério Público em relação a este tipo de reforma que está sendo feita, né? A chamada reforma do faz de conta. E aí o que é que aconteceu? O governo veio, deu simplesmente um aceno para a categoria dos professores e quando veio a reeleição, ele veio com o projeto de quê? Decreto de
demissão. Edital 1, edital 2, edital 3, foram 3 editais, né, doutor? Em que já dizia lá que ia demitir todo mundo. O que aconteceu, dia 31 de dezembro, as pessoas deveriam estar comemorando a virada de um ano novo, deveriam estar felizes e as pessoas estavam ficando doentes e chorando porque estava mudando de um ano para o outro, sabendo que estavam sendo demitidos no dia 31 de janeiro. A mesma coisa foi dia 28 de fevereiro. As pessoas estavam dizendo assim, vamos pular carnaval, né? Vamos festejar o carnaval. Quando viu, carnaval que nada, outra demissão que o governo estava praticando com as categorias. Estou dizendo as categorias porque não foi só professores. Mas a demissão de professores, porteiros, né? Pessoas que trabalham com a merenda escolar, pessoas de serviços gerais que atuam dentro das unidades de ensino, precarizou ainda mais a nossa educação pública. A ponto, minha gente, do seu filho, você que está me vendo aí agora, do seu filho lá do Nova Itabuna, das crianças que estão aqui, todas lotadas aqui no prédio da escola do Ciso, que não é nem mais escola, né? É apenas um prédio. Das escolas que estão aí, lá do Lorival, em Ferradas, estão soltando cedo. Você lembra daquela escola Castelo Branco, que o muro caiu, que vitimou um pai e uma criança? Filho, né? Pois é, aquela escola até hoje não foi reformada. Para você ter ideia, não foi reformada a escola. Aquela escola está alugada no espaço de uma igreja lá na Califórnia e nem sabe quando é que aquelas crianças vão retornar para o seu espaço de escola de direito. E aí veio as demissões. Então, vários professores hoje estão passando a maior dificuldade, porque o governo, eu vou trazer um pouquinho na história, lembra daquela grande cheia em Itabuna? Sim, a 2021. Pois é, os professores também foram afetados naquela enchente. Só que o governo mandou um projeto para a Câmara para ajudar apenas quem recebia um salário mínimo. O professor perdeu computadores, notebooks, perderam geladeiras, professores de lá, inclusive lá da URBS 4, a professora Rita, se estiver me assistindo, ela sabe muito bem o que eu estou falando. Vários professores mandaram vídeos, fotos, e a gente pediu ajuda para o governo. O governo, sabe o que foi que fez? O governo mandou, foi um decreto ampliando o chamado consignado para 144 meses. Os professores pediram consignado para comprar sua televisão, comprar o seu guarda-roupa, comprar seu notebook, que era uma ferramenta de trabalho, comprar sua cama de dormir. Os professores tiveram que contrair uma dívida, um consignado, que é para ser descontado no contra-cheque ao final de cada mês do seu salário. Foi o que o governo fez? Demitiu esses professores. Esses professores hoje, além de estarem demitidos, ainda estão com a dívida imensa, carregando nas costas, os bancos ligando, passando mensagem, já tem gente com nome no Serasa, porque esses professores não têm de onde tirar o dinheiro para pagar esse débito do consignado. Ok, são 18 horas e 32 minutos, nós estamos conversando com a professora Carminha, ela que é presidente do Sindicato do Magistério Itabunense e também o advogado do sindicato, o José Cidenilton. Vamos falar como anda o Poder Legislativo. Eu recentemente acompanhei uma sessão onde diversos professores, eu digo como anda, não no sentido, vocês não respondem pelo Poder Legislativo, logicamente, mas a relação no sentido de apoio ou até mesmo de fazer valer as leis, né? Que a lei, inclusive, que foi citada aqui, que foi aprovada pela Câmara Municipal. Nós corremos atrás, porque nós temos 3 poderes no país, né? Isso. É o Executivo, que é feito aí por prefeitos, governadores e presidentes. Nós temos o Legislativo, que é o Legislativo Municipal, que é feito por vereadores. Nós temos os deputados estaduais e temos o federal, não é isso? Senadores, e nós temos isso, nós temos aí o 3º poder, Exato. Que é justamente o judiciário. Exato. Ok? Então, o que é que acontece? O primeiro poder, que é o executivo aqui em Itabuna, demitiu professores e outros servidores. Precarizando a educação, precarizando saúde, porque o governo demitiu e não fez o planejamento, que era repor, né? Repor, inclusive, esse cidadão que ele demitiu de forma ilegal, quero dizer, né? De forma ilegal, ele demitiu, mas ele não planejou, porque as aulas começaram dia 6 de fevereiro e nós já entramos no ano letivo sabendo que o aluno ia ter
falta de professor de matemática, falta de professor de português, falta de professor de história e de ciência. Recentemente, a comunidade ali do Parque Verde, que são da escola Tereza Cristina, os pais tiveram que suspender, foram os pais, que eles costumam dizer que é professor que faz greve, pra né? Trabalhar. Isso, mas foram os pais que suspenderam as aulas, sabe por quê? Porque o secretário da Educação de Itabuna tirou a merendeira da escola para servir a Câmara de Vereadores. E durante uma semana a escola ficou sem servir a alimentação escolar, que é um direito dos nossos adolescentes, é um direito das nossas crianças. Precisou os pais paralisar e dizer, olha, só voltamos às aulas se o governo mandar um substituto. Aí o governo teve que mandar, porque foi a população que foi para cima. Então, o que é que acontece? O segundo poder, que é o legislativo, nós fomos para a Câmara. Perfeito. E nós fomos para a Câmara de Vereadores para dizer, senhores vereadores, vocês têm o poder na mão. São duas leis que o governo de Itabuna está desrespeitando. Uma é a legislação municipal, que foi inclusive aprovado pelos vereadores em março de 2019, que é a lei do Estatuto, onde está lá assegurado no artigo 57, parágrafo 1º, o direito adquirido dessa aposentadoria desses professores. E ainda assim, ele nem respeita o executivo, a lei municipal, e ainda desrespeita e rasga a Constituição. Quem é que pode legislar em defesa dos professores e servidores? É a Câmara Municipal. É eles que são os fiscais. A Câmara Municipal. Então, toda terça-feira, ficou acordado que os professores estariam indo à Câmara de Vereadores pedindo providências à Câmara. Você pode ouvir de um vereador dizer o seguinte, não cabe à Câmara, cabe à Justiça. Ou seja, a Câmara de Vereadores está jogando para o terceiro poder, que é a Justiça. Nós só entramos na Justiça porque o segundo poder, que são os vereadores, cruzou os braços. Porque os vereadores têm essa competência legal de dizer, ô prefeito, o senhor está rasgando uma lei constitucional e uma lei local. E eles podem negociar isso com o governo, eles podem até assustar os efeitos desses decretos que o governo está aí, infligindo e desonrando aquilo que a lei nos dá enquanto direito. Então, a Câmara de Vereadores, a gente está no aguardo de realmente tomar um posicionamento, uma decisão. Até agora, a Câmara de Vereadores apenas sentou, recebeu um grupo de professores, ela não recebeu o sindicato. Sim, não recebeu. Perguntar exatamente até sobre isso. Não, né? Recebeu. Lá tem uma comissão de educação. Sim. A comissão de educação é justamente um pedacinho de que poderia estar discutindo essas questões hoje, que inclusive a presidente da Comissão de Educação é a vereadora Vilmaci, que é servidora pública. Acho que é presidente, inclusive, também do sindicato, né? Ela é presidente do Sindiserve. Sindiserve. Então, ela é servidora pública, sendo presidente do Sindiserve, e é também, né, vereadora, presidente de quê? Da Comissão de Educação. Aí eu lhe pergunto, precisa saber da professora Carminha em que pé anda a educação? Não, vocês, o veículo. Vocês é o verdadeiro, eu digo assim, detentores da democracia, ainda é a mídia, são jornalistas, é a imprensa que leva a verdade, que leva inclusive a situação da saúde, da escola, da segurança pública, que mostra a verdade como ela é. Vocês estão mostrando o retrato. Precisa a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores esperar que o sindicato notifique? Mas eu lhe digo, o Conselho Municipal de Educação já notificou. O Conselho Municipal de Educação, que é um órgão legal, já notificou a presidente, que é a vereadora Vilmaci, da Comissão de Educação. Não sei se deu retorno, porque até agora eu vejo os vereadores sempre fazendo sessão especial, mas nunca uma sessão convocatória para chamar o governo de Itabuna para dizer e se explicar os motivos do que a educação de Itabuna está um fracasso. Decepcionante. Ok, de fato, dentro até da fala da professora Carminha, nós nos colocamos à disposição, inclusive, o nosso papel é de informar, de trazer informação sem nenhum outro filtro, né, ou viés político, enfim. Faço até aqui o convite, viu, produção, para o secretário, o Osvaldo Pinheiro, vir aqui trazer esses esclarecimentos, né, falar um pouco também pelo viés do município. E a presidente da Comissão
também pelo Legislativo, né, a vereadora Vilmaci Oliveira. Então está franqueada também aí a palavra para vocês trazerem essas explicações, não para o TVI News ou para a emissora, né, para a população da cidade de Itabuna, especialmente para a categoria dos professores que estão aí em busca dos seus direitos, né? Falando ainda um pouco sobre a atuação do sindicato, vamos falar sobre a questão do... Nós já falamos aqui de diversas, né? A professora Carminha, ela tem esse dom da oratória. Várias perguntas que eu tinha preparado aqui. Se deixar, eu não... Coisa de professor. Professor é assim, né? Se deixar o professor, não para de falar. Exato. Várias perguntas que já estavam aqui na pauta, ela acabou respondendo nenhuma resposta só, né? Mas, ok. Mas a pergunta é a seguinte, né? Como que tem sido feita aí essas mobilizações? Logicamente, a luta, ela não para, né? Vocês têm realizado mais mobilizações? Existe uma agenda de mobilizações em prol ainda dessa luta em relação da categoria, né? Existe, e são diversas. Inclusive, quarta-feira teremos uma assembleia. Olha aí. Até porque, com o ticket de alimentação, o prefeito, na verdade, mandou o reajuste de salário dos professores. Não pelo reajuste que nós queríamos, né, doutor? Ele apenas aplicou a lei federal. A lei do piso. A lei do piso esse ano, pelo governo federal, foi do valor de 6,27. Então, o governo não deu nem mais nem menos. O prefeito de Itabuna aplicou o que determina a lei do piso, que foi repassar os 6,27 e a Câmara aprovou. Ponto. Só que, inclusive, quando a Câmara recebeu a mensagem, o sindicato não teve conhecimento. Tivemos que ir correndo, não foi, doutor Cidenilton, até a Câmara de Vereadores. A vereadora Vilmaci era a relatora do projeto do reajuste dos professores. E lá deu assim panos para as mangas. Só pode falar um pouquinho sobre aquela questão de estatutário, o anexo que foi mandado para aquele projeto, doutor? É porque havia uma pequena confusão no texto, onde não se assegurava o aumento do salário aos professores recém-impossados. Porque se aplicava, pelo texto da lei, se aplicava o aumento apenas aos professores estáveis. Ou seja, quem está no estágio probatório não teria direito. Isso foi que gerou uma discussão lá, inclusive com uma conversa com o advogado, o procurador do município, que foi o assessor jurídico da vereadora também, conversamos. E gerou toda uma celeuma, além da questão da tabela, que se levou uma tabela dos valores de salários e que não tinha sido discutida essa tabela, né? Porque houve uma reunião anteriormente com o secretário de Educação e com a equipe de governo, parece que o secretário da Gestão e Inovação e o diretor financeiro da Educação. E essa tabela não foi discutida, essa tabela não foi apresentada, não foi discutida, foi para a Câmara sem o conhecimento. E a tabela estava errada. Olha aí. Não é, professora Carminha? A tabela tinha um equívoco que gerava prejuízo aos professores, tanto que foi corrigida depois que foi corrigida. Então tem essas situações e nessa reunião que trabalhamos a questão da aplicação do piso, do valor do piso, também conversamos sobre a questão do reajuste do ticket de alimentação, que ficou de ser conversado para ser enviado em conjunto, mas infelizmente foi só o projeto de lei do piso e estamos aí ainda na mesa de negociação, porque ainda não terminou, né? A mesa de negociação da campanha salarial desse ano ainda está em aberto. Está em aberto. O governo não senta para negociar os principais dilemas, né? E o que é que a gente percebe? Que o governo não quer dar reajuste de ticket de alimentação. Houve até agora, na semana passada, em rede social, um professor novato, né, jogou na rede um abaixo-assinado em prol do reajuste do ticket de alimentação. Parece que o professor não come. Já alegam a chamada alimentação escolar, que é proibido para o professor comer na mesma merenda do aluno. É a chamada a alimentação alegada, né? E já não querem dar o chamado reajuste do ticket de alimentação, alegando eles que se a lei diz que só pode reajustar quando o precatório do Fundef chegar, então eles colocam que é impossível fazer isso. Mas legalmente isso seria impossível, doutor? Não, isso é um grande equívoco. Quando discutimos a questão da implantação do Vale Alimentação para o professor, é que ali nós negociamos em R$600
e, em acordo com o governo, concordamos que seria R$300 naquele ano, né, março, salvo o melhor juízo, e com a chegada do precatório do Fundeb, seria aumentado mais R$300, que tínhamos a previsão de chegar mais ou menos no mês de setembro daquele mesmo ano. Só que não chegou. Tudo bem, ele não pode dar esse novo aumento para R$600, mas o reajuste anual, devido à questão da inflação, desse valor de 300, isso é devido. Tanto que ele concedeu agora para o servidor geral um aumento, não é? E ele poderia, ele deve, inclusive, reajustar. Porque não pode ficar esse valor ad eterno até que chegue o Fundeb. Uma coisa é aumentar o valor naquelas duas parcelas como negociamos, outra coisa é o reajuste. Então, por conta disso, nós já teremos uma assembleia, porque também tem rumores que vão mexer na lei do plano de carreira, retirando o AC dos professores. Algo já garantido, que inclusive já ganhamos ações quando éramos CLT, pela Justiça do Trabalho, né? E esses rumores, você sabe, né? Começa a perturbar a cabeça da nossa categoria. É a chamada rádio peão ali, né? Sempre tem aquela... Então, se há rumores, então vamos discutir, porque nós já procuramos saber do governo. Inclusive, na última audiência que nós já tivemos, estava a presença da doutora Joana, que é procuradora municipal, mas ninguém disse, vai ser retirado. Para o sindicato, ninguém disse diretamente que vai tirar o AC. Mas se tem rumores, é necessário que o sindicato já prepare sua categoria para uma assembleia e já se discuta. Vamos lutar, porque existem dois meios de luta, os nossos advogados sempre dizem. Existe a luta judicial, que é o chamado terceiro poder. Existe a luta de rua, que é inclusive mostrar para os pais de alunos, para os alunos, por que o professor faz uma paralisação, por que existe uma greve, né? Por que estamos na rua, por que fechamos a escola, os chamados lutas de rua. Né? E o sindicato está pronto para fazer isso a qualquer momento. Se o governo realmente, né, tomar atitude de querer tirar o AC, porque já tão pouco o aumento do professor de 6,27, é tão pouco o novo professor ganhar só R$2.000, e tirar o AC de quem já recebia e não dar o AC de quem entrou, porque quem entrou em 2024 não recebe AC. Então é uma grande defasagem. Então nós estamos prontos, né, nessa quarta-feira já para discutir quais são as modalidades de luta que vamos ter, seja ela no aspecto jurídico, seja ela no aspecto inclusive de provável paralisação ou, quiçá, uma greve. Não gostaríamos. Mas se tiver que ocorrer, vai ocorrer se o governo, assim, continuar maltratando, porque eu sempre digo, o governo, Augusto Castro está sendo o governo Augusto Malvadeza. É Augusto Castro Malvadeza. Ele não está perdoando a educação em nada. Ele provoca os professores em tudo em relação à retirada de direitos e a não consolidar o direito ao reajuste do ticket de alimentação. Ok. Quero agradecer a presença de vocês aqui, né, trazendo esses esclarecimentos, logicamente, pelo prisma do sindical, que de fato tem que ir à luta, né, tem que mostrar essa mobilização. Mas eu gostaria de, mais uma vez, passar a palavra a vocês no sentido de convidar, né, quem quiser se inteirar das ações do sindicato, talvez aquele professor que não faz parte, como ele deve fazer, né, como ele deve, a quem ele deve buscar. O nosso sindicato, ele é aberto a todos os professores que são concursados. Os que não são concursados é o REDA. Ainda assim, né, não é associado ao sindicato REDA, mas a gente também trabalha com o direito dos professores REDAs, que é o pior. Né? O REDA recebe um salário mínimo, não recebe ticket de alimentação. Né? A situação do REDA ainda é pior em Itabuna. Então, o sindicato ele fica ali situado na Avenida Manuel Chaves, bairro São Caetano. Está aberto a todos os associados. Aqueles que ainda não é associado, pode se associar diretamente no aplicativo Simp. É só acessar tudo hoje em dia. Tem um aplicativo, né? Tudo hoje em dia tudo é muito online. Tecnológico, Nem né? precisa ir lá. Estão nas redes sociais também. Exatamente. Mas a gente pede sempre que o professor visite. Do mesmo jeito, os pais que desejarem visitar o sindicato, pode também visitar o sindicato. Estamos abertos a essa conversa. Nós mantemos sempre uma relação de diálogo.
Eu sempre digo assim, nosso sindicato não tem viés político partidário. Não vestimos ideologia partidária. Nós sempre discutimos a eficiência e a luta em defesa da educação pública. Nossa meta é essa, lutar em defesa da educação pública. Mas, né, nós lutamos, seja do aspecto usando a justiça por meio dos nossos advogados, ou a gente vindo aqui, por exemplo, trazer as informações de como anda a educação em Itabuna, alertando a população sobre os direitos da criança e do adolescente. Eu quero até fazer um alerta. Os pais que estão nos ouvindo nesse momento, seu filho está voltando cedo para casa, porque quando o governo demitiu professores, não fez o devido planejamento, que era chamar novos professores concursados, inclusive professores do quadro reserva do concurso, ele também não chamou. E aí a gente fica preocupado. Para onde é que está indo, na verdade, o conhecimento dessa criança? Para onde é que está indo esta criança? Que futuro é esse que Itabuna está preparando para esse adolescente? Então, quando fala em criminalidade, o maior crime é um governante não dar o acesso à educação à sua criança, os seus adolescentes. Ok. Mais uma vez, obrigado também, Dr. Cidenilton, suas palavras aí de considerações finais. Nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui e dizer aos professores que sejam associados ou não associados, como a professora Carminha disse, o sindicato está ali na Avenida Manuel Chaves à disposição e que todo dia, todos os dias da semana, tem um advogado lá de plantão para poder atender aos professores. Ok, vamos a um rápido break e já nós voltamos com mais informação para você, não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. 18 horas e 50 minutos, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Hoje começamos aqui com a presidente do Sindicato do Magistério Itabunense, a professora Carminha, juntamente com o José Cidenilton, ele que é advogado da categoria, né? Então, é muito esclarecedor, logicamente, pelo prisma do sindicato, o prisma sindical, né? E, mais uma vez, eu gostaria de dizer, vamos deixar aqui aberta, a nossa sala de entrevistas está aberta para também os esclarecimentos do secretário, né? Para os esclarecimentos do poder legislativo também, enfim. O nosso programa ele é democrático e o nosso objetivo aqui é, de fato, informar, né? Ok, acabamos de ter uma informação aqui que amanhã nós teremos o prefeito não o prefeito de Itabuna, né? O prefeito de Itapebi, o Izan Botelho, estará conosco aqui trazendo informações sobre a questão que afeta o município sul-baiano. Essa é uma boa informação, inclusive, viu, produção? Que afeta o extremo sul-baiano em relação à ponte, né, que foi interditada e tem trazido diversos transtornos para a população daquela localidade. Vamos então falar de mais um assunto agora na área do esporte. Vamos falar do Ancelotti, que já está no Brasil, né? O Ancelotti já está por aqui. Ele que veio
do grande time aí europeu, e já está por terras brasileiras. O Neymar não foi convocado, né? A primeira convocação do Ancelotti aí já está trazendo o que falar, né? Dando o que falar, melhor dizendo, porque ele não foi convocado. O Neymar, que é tido ainda como o maior craque ainda aqui do Brasil, esteve, inclusive, ontem aqui em Salvador, no jogo do Santos contra o Vitória, né? O Santos ganhou, inclusive, do Vitória dentro de casa, mas o Ancelotti não convocou o Neymar. Você pode ver aí a convocação. Olha aí a convocação do novo técnico do Brasil, o Carlos Ancelotti. Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza. Meias: Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Ederson e Gerson. Nas laterais, o Alexandro, o Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Atacantes, vou falar os zagueiros, né? Atacantes é por último, logicamente. Zagueiros: Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo. E atacantes: o Antony, Estevão, o G. Martinelli, o Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Foram aí esses os convocados para a seleção brasileira. E a seleção do Carlos Ancelotti aqui agora aqui no Brasil. Ele agora que é o novo técnico brasileiro. Ele deixou então o Real Madrid e veio para ser técnico aqui do Brasil. Nós trouxemos inclusive essa informação antes, né? Falando que o Ancelotti estaria sendo o novo técnico aqui, inclusive deixando o salário até maior. Mas, lógico, a seleção brasileira no currículo não é para qualquer um, né? E o Ancelotti, logicamente, também abraçou essa oportunidade aqui de ser o novo técnico, e tem uma grande missão, de fato, treinar essa seleção para que dê bons resultados. Infelizmente, a seleção brasileira não está dando tanto, não tem trazido tantos bons resultados como antes. O Ancelotti está vindo exatamente para dar esse novo fôlego em meio, inclusive, a muitas crises envolvendo o futebol brasileiro, né? A Confederação do Futebol. Inclusive, ontem estava marcado, não foi isso, produção? A eleição do novo presidente. Salvo engano, foi eleito o novo presidente aí, né? Dá uma checada aí, por favor. O novo presidente, já temos até o nome do novo presidente, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas o fato é que o Neymar não foi convocado, né? Era esperado que o Neymar fosse convocado, o Neymar acabou não sendo convocado. Porém, nomes excelentes como o Vini Júnior, que está brilhando aí no futebol europeu, e que estará também defendendo a camisa da seleção brasileira também nesta nova empreitada com o novo técnico Carlos Ancelotti. Não é isso? Sami Chaldi, olha, chegou o nome aqui então do novo presidente da CBF, é o Sami Chaldi, é isso? Pronto, muito bem. Foi eleito ontem aí, alguns times acabaram não indo votar como forma de protesto, né? Nós noticiamos aqui, mas acabou ontem com a eleição do Sami Chaldi, né? Ele que é o novo presidente, o Edinaldo, o baiano aqui, o Edinaldo Rodrigues, teve aí a sua presidência suspensa depois dos escândalos, né, de falsificação de assinaturas, e agora, depois dessa nova eleição, assume aí o Sami Chaldi, né, nome diferente. Ele que era presidente da Federação de Roraima, agora assume a presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Olha aí, imagens dele, inclusive, aí, um jovem, o Sami Chaldi, né? Estávamos, inclusive, com a presidência interina, né, do Sarney lá, né? E agora passa para o Sami Chaldi, que tem também essa missão de apaziguar, né? Já que muitos dos times, muitos dos clubes estavam se queixando dessa questão que precisa ser mais transparente, precisam debater mais a forma como é feita essas eleições. Enfim, ele tem agora essa nova missão. Desejamos boa sorte e que o futebol brasileiro tenha novas páginas novas páginas de sucesso, tanto dentro do campo como fora de campo, que é o que nós desejamos.
Muito bem, são 18 horas e 59 minutos. Nós estamos ficando por aqui com mais uma edição do TVI News, segunda edição. Amanhã, se Deus permitir, pela manhã, às 10 horas, tem TV News, primeira edição, com a Pérola Cordeiro. E ao final da tarde, comigo aqui, Joab Paiva, a partir das 17 horas, com muita informação para você. Não saia da nossa programação, TVI, 20 anos contando a sua história.